Professor, seu grupo pesquisa como o envelhecimento contribui para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Quais são os principais fatores biológicos associados ao avanço da idade que aumentam o risco de doenças como Parkinson e Alzheimer? Bom, certamente o principal fator é o desgaste que as nossas células sofrem ao longo do envelhecimento, ao longo da vida e, portanto, do envelhecimento. Alguns sistemas sofrem mais do que outros, claro, mas todas as células ao longo da vida vão se desgastando. E a célula nervosa, os chamados neurônios, eles têm uma característica: eles não multiplicam. Então, se eles não multiplicam, a gente vive com as mesmas células décadas e décadas de vida. E aí as células sofrem porque elas vão se desgastando, o sistema de formação de proteínas vai se alterando, o sistema de degradação do lixo que a célula produz também vai se alterando, e com isso as células tendem, a médio e longo prazo, a irem morrendo. Então daí vem esses processos de neurodegeneração, né? Então o fator de risco maior para as doenças chamadas degenerativas é o envelhecimento, resumidamente, por causa do desgaste que as nossas células sofrem ao longo da vida. E o Parkinson é mais comum em homens e o Alzheimer é prevalente em mulheres. Por que existe essa diferença entre sexos feminino e masculino? Então, essa é uma pergunta muito importante e a resposta ainda a gente não tem exatamente. Tem várias possibilidades. Por exemplo, a gente sabe que a mulher vive mais. E se a mulher vive mais, ela tem mais chance lá na frente de ter mais doenças degenerativas também, né? Agora, isso vale para Alzheimer, por exemplo. Mas para Parkinson, por que acontece ao contrário, né? Os homens têm mais Parkinson do que mulheres. Então a gente tem que pensar em outras explicações. E uma outra explicação que é muito relevante também está na genética, né? Os genes femininos e os genes masculinos, eles são um pouquinho diferentes, claro, né? O homem tem um cromossomo X e um Y, a mulher tem 2 cromossomos X, a composição desses cromossomos é diferente, e mais ainda, o impacto de alguns genes é maior na mulher e menor no homem. Então, a segunda explicação seria essa, né? Seria, além da questão hormonal, seria essa questão genética. Quer dizer, tem alguns genes que têm um impacto maior na mulher e outros têm um impacto maior no homem. Como essas doenças têm a ver também, né, com fatores de risco genéticos, a segunda explicação está aí. E a terceira que eu daria agora, ou seja, nenhuma delas é definitiva, mas a terceira é uma questão que a gente chama de sociocultural. E que é isso? As pessoas que estão fazendo hoje, né, 75 anos, por exemplo, elas nasceram em 1950. Né? Em 1950, na metade do século passado, obviamente, a mulher não tinha o protagonismo que tem hoje, né, em termos de educação, em termos de oportunidades, em termos da vida em geral. Né? As mulheres, naquele momento, eram muito mais dedicadas ao lar e assim por diante. Né? E isso propicia maior incidência de doenças degenerativas também. Outra vez, essa é uma explicação que funciona bem para o Alzheimer, né, mas nem tanto para o Parkinson. Mas é uma possibilidade, né? Enfim, em relação a essa pergunta, a gente só tem, por enquanto, possibilidades. Não há uma resposta definitiva por que uma doença prevalece na mulher e a outra prevalece no homem, né? Mas tem várias possibilidades e essas são 3 que eu poderia colocar agora. E seu grupo de pesquisa também estuda possíveis estratégias terapêuticas para tratar o Alzheimer e o Parkinson. Quais abordagens vocês têm investigado? Olha, essas 2 doenças, principalmente, que a gente estuda aqui, elas são, a gente chama de multifatoriais, quer dizer, elas têm várias coisas envolvidas, não tem uma causa única. Então tem problemas que envolvem as nossas mitocôndrias, tem problemas que envolvem canais para cálcio, tem problemas que envolvem erros na formação de algumas proteínas, tem uma lista de coisas. Né? Então o que a gente está estudando aqui é tentar olhar esses aspectos. Um outro aspecto que eu não citei é a neuroinflamação, por exemplo. Todas essas doenças têm neuroinflamação, inflamação do cérebro. E a gente está estudando aqui, por exemplo, a inflamação. Né? Então a nossa ideia aqui, já que elas são multifatoriais, a gente está olhando um pouquinho para todos esses fatores. Tentando, por exemplo, bloquear cada um desses fatores. Né? E vendo o que acontece. E a gente tem conseguido coisas bem interessantes, importantes, no sentido de contribuir para um possível, pelo menos, melhoria da qualidade de vida, né, das pessoas que têm Parkinson e Alzheimer. Frente a essas estratégias que vocês estudam, você acredita que a gente está perto de achar um tratamento efetivo ou até mesmo a cura para essas doenças? Então, aí eu precisaria dizer o seguinte: como eu acabei de comentar, a causa dessas doenças, aliás todas, não são essas 2, não é única. Né? São muitos fatores que contribuem para
gerar essas doenças. Então, eu acho que a cura dessas doenças ainda está muito distante, porque são muitos fatores contribuindo para um desfecho patológico comum, né? Mesmo a gente aqui e outros laboratórios, o que a gente está procurando no mundo, aliás, mais do que curar a doença, que parece uma coisa muito complexa por causa dos muitos fatores, é impedir que a doença evolua, que já é uma grande coisa, porque todas essas doenças são progressivas. Então, por exemplo, a pessoa depois que tem o diagnóstico de Parkinson, por exemplo, ela normalmente vive até mais 20, 30 anos, mas a doença vai progredindo. A doença de Alzheimer também é mais ou menos parecida, né? Ela é progressiva. Então, o que nós estamos procurando mais, porque isso parece mais fácil e viável, é bloquear a progressão da doença. Então a gente já mostrou aqui nos últimos anos, por exemplo, que tem alguns canais para cálcio das células nervosas que se a gente bloqueá-los, a gente diminui a progressão da doença, a gente salva neurônios que poderiam morrer. A gente não recupera aqueles que morreram, claro, mas a gente salva os que poderiam morrer. A mesma coisa vale para a inflamação, a mesma coisa vale para radicais livres, porque eles estão muito envolvidos com essas doenças, né? Então a gente já estudou bastante essa questão de chamado estresse oxidativo, quer dizer, acúmulo de radicais livres, né? E quando a gente diminui essa quantidade de radicais livres, a gente gera uma proteção muito grande, pelo menos para reduzir a progressão. Então, a minha opinião pessoal é que a cura dessas doenças está muito longe. Mas a gente está muito perto de, depois que alguém tem o diagnóstico de Parkinson ou de Alzheimer, a gente conseguir fazer a doença estagnar aí, nesse ponto, o que já é um avanço tremendo, né, se a gente conseguir chegar a esse ponto. A gente trabalha basicamente com animais de laboratório, mas a gente está agora repetindo esses estudos com pacientes, especialmente lá do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, e testando algumas dessas coisas em pacientes, né? E os resultados têm sido muito bons. Então, em resumo, a cura dessas doenças, eu pessoalmente acho que está muito distante. Mas a gente está muito perto de ter várias estratégias para melhorar a qualidade de vida. Que é onde a medicina mais atua, né? Melhorar a qualidade de vida. Isso vale para todas as doenças, quase, né? A medicina raramente cura uma doença, mas o objetivo do médico sempre é melhorar a qualidade de vida do paciente. E aí a gente está bem perto, uma questão de alguns anos mais, talvez. Os fármacos de hoje em dia, para Parkinson pelo menos, que é a área que eu atuo, conheço mais de Parkinson, não tanto de Alzheimer. De Parkinson, eles visam repor a dopamina que é perdida porque perde neurônios dopaminérgicos. Não tem fármaco hoje em dia que vise estagnar o avanço da doença. Não, esse é o grande problema. E esse fármaco que você mencionou, que é dado para repor a dopamina, que é a levodopa, né? A L-dopa, que é um precursor de dopamina, ele é dado, para você ter uma ideia, ele foi descrito em 1961. Nossa. Ou seja, tem mais de 60 anos. E até hoje não tem nada melhor. Por quê? A doença é complexa e falta muita coisa para se descobrir ainda e tal, né? Então não existe ainda nada que a gente pode fazer para diminuir a parte que eu acho pessoalmente mais importante, que é a progressão da doença. A L-dopa, hoje em dia, a levodopa, é dada junto com algumas outras coisas, mas tudo visando, como você disse bem, recuperar a dopamina. Porque a dopamina no Parkinson é o que está basicamente reduzido, né? Sim. Mais sintomaticamente, vamos dizer assim. Tá? Mas não tem nada nesse sentido que eu estava comentando antes, de, por exemplo, reduzir a neuroinflamação, reduzir o influxo de cálcio, reduzir os radicais livres. Ninguém ainda pensou na questão da progressão. E isso parece, para mim, o mais importante. Porque se a gente tiver uma pessoa com, por exemplo, 70 anos, que é diagnosticada com Parkinson, se a gente conseguir parar a doença aí, ela vai viver razoavelmente bem mais 20, 30 anos. Que é isso que a gente espera, né? Então, eu imagino que daqui a uns 5, 10 anos, junto com a levodopa, alguém vai dar alguns compostos que a gente trabalha aqui e tal. Tomara. Mas isso demora. É Porque isso tem que passar pelos testes clínicos, né? Com pacientes, claro. Mas a gente já está começando isso com os colegas lá da medicina.